Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Malu, sou monitora do projeto Código Azul e hoje nós vamos entrevistar João. Quem é João? Olá, Malu, tudo bem? Tudo bem? Pessoal, sou João Santos, eu sou orientador pedagógico da Zoom Education, a empresa que trabalha em parceria com a escola nos programas de educação tecnológica. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre tecnologia junto com a Malu, né? Algumas perguntinhas que muitas pessoas fazem, né? Vamos lá? O que é educação tecnológica e por que ela é importante na escola? Então, Malu, quando a gente fala de educação tecnológica, primeiro a gente tem que entender que a gente está falando de algo que vai além da tecnologia em si. A educação tecnológica ela vai trabalhar ali sobre a criatividade, sobre a resolução de problemas, e a gente usa a tecnologia como uma ferramenta. Então, quando a gente traz isso para a perspectiva escolar, é um processo de preparação dos estudantes para eles entenderem os problemas do mundo real e como a tecnologia ela pode ser uma ferramenta para solucionar esses problemas. Entendi, mas também não pode ser usada além mais do que deveria, né? Para outras questões, como tem gente que usa celular em aula, chat GPT para responder pergunta de atividade, aí a educação tecnológica ajuda essas pessoas para poder entender como ela deve ser usada. Isso. A tecnologia, assim como qualquer ferramenta, ela precisa ser utilizada de forma consciente. Então, tudo que a gente trabalha dentro da perspectiva da jornada Z, ela tem que ter uma intencionalidade pedagógica. Então, o uso da tecnologia ele não pode ser feito de forma desenfreada e de qualquer forma. Ela precisa ter uma intencionalidade pedagógica envolvido para que isso se torne realmente algo efetivo pedagogicamente para o desenvolvimento do estudante. Ok. De que forma a tecnologia prepara o desenvolvimento do raciocínio lógico? Quando a gente fala exatamente sobre a educação tecnológica, esse desenvolvimento do raciocínio lógico, uma das pilares que a gente tem no desenvolvimento dos nossos programas é o pensamento computacional, onde a gente vai trabalhar conceitos como abstração, decomposição, reconhecimento de padrões, tudo isso aplicado nos nossos encontros. Então, dentro dessa perspectiva, a gente consegue trabalhar a codificação, fazer com que os alunos eles reflitam sobre esses problemas e como esses conteúdos eles podem ser fundamentais para essas soluções. Então, acredito que a gente consegue sim desenvolver o raciocínio lógico a partir do momento que a gente traz para os alunos essas experiências do mundo real para que a tecnologia ela venha ali como uma ferramenta para que eles consigam solucionar. De que maneira a educação tecnológica prepara os alunos para o mercado de trabalho no futuro? Eu digo que a tecnologia ela está inserida no nosso cotidiano, ela está presente em todas as profissões. Em uma visita, por exemplo, aqui ao Zuleide de Constantino, um estudante me falou que queria fazer medicina. E ele perguntou o que a tecnologia tem a ver com a medicina, como é que eu posso ligar isso? Hoje a gente tem cirurgias que elas são feitas por robôs. Logicamente, a densidade pedagógica que a gente trabalha a tecnologia nas escolas, ela está ali correlacionada à faixa etária que os estudantes eles estão ali cursando, não é? Mas a gente trazer ali a tecnologia como inspiração para a mudança de processos, para o aprimoramento de processos. E como é que esse estudante ele vai ser inserido dentro desse mundo tecnológico? A partir dessas experiências escolares. E ele entender que a tecnologia ela não está ligada só à matemática, ela não está ligada só à ciência, mas ela está ligada a todos os campos do conhecimento e com aplicação. Desde, por exemplo, de um código, por exemplo, quando a gente vai fazer ali a explanação de um código. Como é que eu posso explicar isso de forma coerente para que o estudante ele entenda como esse código vai ser executado? Existe um vídeo bem interessante que é um pai que ele vai fazer um sanduíche. E aí ele pede para que os filhos eles criem um código ensinando a fazer esse sanduíche. E aí a gente vê o quanto ali a riqueza de detalhes é importante para que esse sanduíche ele saia da forma como é esperada. Por exemplo, nossos estudantes do quarto ano, quinto ano, quando vão programar o VinciBot. Para que o VinciBot ele faça a ação que é esperado, ele tem um passo a passo. Então, os estudantes eles precisam ali criar esse passo a passo de forma que, ao passar a programação para o VinciBot, ele entenda todos os passos que ele vai fazer. Diferente do humano que consegue pensar e executar, o VinciBot ele só vai executar aquilo que a gente disser para ele executar. Então a gente precisa ter toda essa criação de raciocínio, toda essa questão também de codificação, e aí isso vai entrar também ali a parte do raciocínio lógico envolvida dentro da codificação. Perfeito. O que é a tecnologia STEAM? Quando a gente fala de STEAM, a gente fala sobre uma abordagem, que aí ele vem ali daquela perspectiva da gente trabalhar ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. É um acrônimo na língua inglesa que vai falar justamente sobre Science, Technology, Engineer, Arts e Math. É justamente a gente trazer esse campo do conhecimento e integrar ele dentro de práticas pedagógicas. E é justamente essa abordagem STEAM que a gente também preconiza dentro das nossas atividades de educação tecnológica, e a gente também não pode esquecer da abordagem MAKE, que é colocar a mão na massa dentro dessas construções.
Já puxando a pergunta anterior, no nosso projeto Código Azul, estamos usando a tecnologia Zoom para fazer o turbidímetro e um termômetro, utilizando a metodologia STEAM. Como o STEAM colabora para o desenvolvimento do pensamento crítico e computacional? Eu acho que esse projeto ele é um grande sucesso justamente porque ele coroa um processo que vocês têm vivenciado. Nas aulas de educação tecnológica da Zoom, que a gente também trabalha com essa metodologia, com essa abordagem STEAM, é justamente ali um percurso, uma jornada que a gente vivencia em entender uma problemática, entender uma situação e ver ela na prática através ali do desenvolvimento de protótipos robóticos. Então, quando a gente traz o Código Azul, a gente traz um projeto justamente que está ali vivenciando uma jornada de estudo, de aprendizagem acerca do tema, né, que é a questão dos tubarões e como esse turbidímetro vai ajudar vocês aí nessa análise que vocês estão fazendo. E aí, quando a gente traz aí a abordagem é justamente onde a gente vê essa integração dos processos de estudo, do processo de integração da tecnologia, da ciência, até da arte. Por exemplo, a gente pode colocar como o modo como vocês estão aqui escolhendo apresentar esse projeto de vocês, ou seja, utilizando das diversas linguagens, como por exemplo o podcast, para trazer esse conhecimento que está sendo desenvolvido dentro do laboratório, mas que ele não fica dentro dessas 4 paredes. Vocês conseguem expandir isso para que as pessoas elas tenham noção não só do que vocês constroem enquanto um projeto concreto, mas principalmente enquanto conhecimento que vocês vão levar para a vida de vocês. Você já participou de campeonatos de robótica? E nos fale um pouco sobre sua experiência, se você participou. Então, eu já tive a oportunidade, sim, de participar de campeonatos de robótica em níveis nacionais e até internacionais também. O último campeonato que eu participei também com uma das escolas parceiras da Zoom. Nós pudemos participar da RoboCup Junior nos Estados Unidos. E é uma experiência imersiva muito significativa para os estudantes, porque é justamente assim como o projeto científico, é uma oportunidade de ter seus conhecimentos colocados à prova, de conhecer outras culturas, e principalmente de se desenvolver enquanto pessoa e enquanto estudante também. E agora sobre você, o que inspirou você a entrar nessa área de robótica? Então, eu fui aluno da Zoom. Quando eu estudei no ensino médio, eu pude ser um aluno que tinha a Zoom enquanto parceira na minha escola. E tudo isso me encantou muito. Esse mundo da robótica, para mim, foi algo que expandir os meus horizontes. Então, no momento que eu fui buscar o meu curso superior, eu entendi que eu queria algo que pudesse me possibilitar trabalhar nessa área e, posteriormente, eu recebi o convite através da gerência da Zoom de estar atuando no quadro de profissionais que estariam trabalhando diretamente com a educação tecnológica. Então, eu pude trabalhar desde como monitor de educação tecnológica, trabalhar também com o Z Maker Lab, que é um projeto da Zoom, que é o laboratório Maker, né, que vocês têm aqui na escola, com as máquinas da impressora 3D, a cortadora laser, e hoje eu estou como orientador pedagógico, atendendo escolas, né, da região Norte e Nordeste, nessa perspectiva de expandir. Acho que algo que sempre me encantou na robótica é que você precisa compartilhar com as pessoas o aprendizado que você tem. Então, acho que essa função que eu estou hoje é muito dessa construção de que eu aprendi, eu sou grato pelo que eu aprendi, mas eu também preciso compartilhar com as outras escolas aquilo que me foi dado, né? E eu tenho tentado exercer isso na minha função como orientador pedagógico. E puxando a sua resposta anterior, quais são as profissões que atuam nessa parte de robótica, tecnologia? Então, quando a gente fala da tecnologia, ela está presente em todos os campos do conhecimento. Eu acho uma coisa bem interessante que por exemplo, para a gente entrar na escola, a gente precisa passar pela catraca que tem um reconhecimento facial. Ali tem uma tecnologia presente. Se a gente falar, por exemplo, da medicina, hoje a gente tem cirurgias sendo realizadas com pessoas em locais diferentes. Isso é tecnologia, é robótica aplicada. Então, assim, a gente precisa entender que, independente do campo do conhecimento que a gente queira vir a atuar enquanto profissional, os conhecimentos que a gente desenvolve nas aulas de educação tecnológica, eles não são conhecimentos para tecnologia, para o desenvolvimento apenas de tecnologia. Eles são conhecimentos para a vida, que vão fazer a diferença para você enquanto pessoa que está inserida em uma sociedade, num século, principalmente, que a tecnologia ela é indispensável para o desenvolvimento. E como os professores podem aproveitar a tecnologia em sala de aula sem prejudicar a aprendizagem?
tudo com muito planejamento. É como eu sempre falo, a tecnologia, quando ela é aplicada com propósito, ela gera resultados significativos. Então, tudo que a gente vai fazer enquanto educação tecnológica, enquanto propostas de tecnologia aplicada ao ensino e aprendizagem, ela precisa ter uma intencionalidade pedagógica, isso precisa estar claro não só para o educador, no momento que ele vai ali construir essa proposta, mas ser passado para o estudante de uma forma clara, para que isso se torne realmente algo significativo para esse processo de aprendizagem. E por último, o que você acha sobre a frase muito famosa, muito comentada, a IA vai dominar o mundo? Eu acho que a IA nunca vai dominar o mundo porque, na minha perspectiva, o ser humano ele sempre vai ser indispensável, porque ele vai envolver o humano, o sentimento, algo que é pertinente ao nosso íntimo, sabe? Então, assim, eu acho que a IA ela vem, sim, como uma grande revolução, mas ela vem como uma revolução também que ela precisa ser trabalhada de forma consciente e da gente entender que as relações humanas elas são indispensáveis para um futuro saudável. Chegamos ao final, gente. Muito obrigada, João, pela sua participação, por você dar seu feedback sobre todas as perguntas. E eu quero que vocês todos acompanhem o projeto Código Azul, porque vem mais episódios por aí.